Olá, caríssimo aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, como já é de costume. Hoje daremos continuidade ao assunto do livro, tá bom? Vamos continuar, nesse caso, com o capítulo 13, que ele vai falar para a gente aí sobre geradores. Vejam só, para iniciar, a gente vai logo falar sobre alguns tipos de geradores. O primeiro é o gerador luminoso. Como o nome já está dizendo, o que é que ele vai fazer? Ele vai converter energia luminosa, nesse caso energia solar, em energia elétrica. O segundo que a gente vê aí é o gerador mecânico. O que é que ele vai fazer? Converter energia mecânica em energia elétrica. Só uma curiosidade, tá bom, sobre esse gerador. Ele é um dos mais utilizados e, por sinal, ele é o gerador utilizado lá na usina hidrelétrica. Mais na frente a gente vai estudar ele, tá bom, com mais cuidado, porque vai depender do próximo assunto que a gente vai pegar lá na frente, que é o assunto de magnetismo. Por fim, a gente ainda vai ter aqui o gerador químico. Como o nome já está dizendo também, é um gerador que vai converter energia química em energia elétrica. Naturalmente, onde é que ele é usado? Em baterias, pilhas, tá bom? Veja só, pessoal, sobre esse slide aqui, esses geradores, o que é que eu quero que vocês gravem? Que um gerador, todo ele, seja ele qual for, ele vai converter um tipo de energia em energia elétrica, tá bom? O primeiro converteu energia luminosa em energia elétrica. O segundo, energia mecânica em energia elétrica. O terceiro, energia química em energia elétrica novamente. Então, qual é a grande função de um gerador? Converter algum tipo de energia em energia elétrica, tá bom? Continuando, agora a gente vai ver alguns elementos de um gerador. Quando a gente vê no circuito, o gerador ele vai ser formado desta forma aqui, tá bom? Ou melhor, vai ser simbolizado desta forma aqui. Naturalmente, ele vem com esse R, que é a resistência interna dele, que é atribuída ao material que ele é formado, e esse Ezinho aqui, que é o que a gente chama de força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz? Nada mais é do que a tensão total produzida por esse gerador. Apenas isso. Olha, tem alguma diferença aí? Se você está falando total, tem alguma parcial? Sim. A gente vai ver agora no próximo slide que quando ele lança, tá bom, essa tensão no circuito, essa tensão ela é perdida, ou melhor, transformada, ali, dissipada por causa dessa resistência interna desse gerador, tá bom? Então, a parte da tensão que ele lança no circuito é diferente da total. A tensão total que o gerador produz é chamada de força eletromotriz e ela é dada em volt, como toda a tensão, tá bom? Nesse caso, se a gente agora quiser calcular a tensão que ele está colocando no circuito, tá bom? Que é justamente o que eu disse. Ele cria, produz uma certa tensão, porém, devido à sua resistência interna, ele perde parte dessa tensão. E não é toda a tensão total, no caso, que acaba chegando no circuito. Se eu quiser saber qual é o valor da tensão que chegou no meu circuito agora, tá bom? No meu fio ali, que está produzindo a corrente elétrica, eu utilizo essa equação, que é a equação do gerador. Veja que ele está dizendo que, nesse caso, a tensão do circuito, tá bom? Que é simbolizado por esse U, é igual à tensão total, que é a força eletromotriz, tá bom? Do gerador, menos a resistência interna desse gerador, vezes a corrente que ele está produzindo, tá bom? No caso, está gerando aí nesse circuito. Só um adendo, a gente tem que lembrar que a tensão é dada em volts. E já que a força eletromotriz é um tipo de tensão, ela vai ser dada em volts também. A resistência interna, como é um tipo de resistência também, é dada em ohm. E a corrente elétrica, a gente tem que lembrar que ela é dada em ampere, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha em um certo tipo, tá bom, de gerador, que é o gerador ideal. Veja só, o gerador está produzindo uma tensão entre os extremos dele, e é essa tensão, tá bom? Essa diferença de potencial que faz com que corra uma corrente elétrica, nesse caso, passe uma corrente elétrica no meu fio. Se eu quero
que toda essa tensão passe para o fio, eu tenho que ter uma resistência igual a zero, tá bom? Então, o gerador ideal é aquele que tem resistência igual a zero. E por que isso? Porque, veja só, se eu quero que toda a tensão criada por ele, que é essa força eletromotriz, chegue no meu circuito, que é essa tensão U, tá bom? Eu tenho que zerar esse termo. E para zerar esse termo, esse R aqui, que é a resistência do gerador, tem que ser igual a zero. Então, veja que se R for igual a zero, independente do valor da corrente, esse termo aqui vai zerar. Se ele zera, a gente chega nesse resultado, que toda a tensão, nesse caso que é a força eletromotriz aí do gerador, vai ser passada para o circuito. Então, nesse caso, é igual a E. E que caso é esse? Quando o gerador for ideal. E quando é que ele é ideal? Quando a sua resistência interna, que é esse Rzinho, for desprezado, nesse caso for igual a zero, tá bom? Só mais uma coisinha ainda falando desse gerador ideal, tá bom? Eu estou dizendo que a resistência interna dele tem que ser igual a zero, né? Isso, então, naturalmente, quando ele for simbolizado no circuito, ele vai ser simbolizado neste formato aqui, tá bom? Desse circuito que está em azul, aqui à nossa direita. Veja que do lado da força eletromotriz aqui, não tem nenhuma resistência. Ou seja, toda vez que não tiver nenhum símbolo de resistor por aqui do lado dela, significa que essa resistência é igual a zero. Essa é a forma que uma questão encontra para nos mostrar, nesse caso, que esse é um gerador ideal. Agora a gente vai falar sobre o gerador que entra em curto-circuito e sobre a corrente de curto-circuito, tá bom? Vamos lá para a definição. Um gerador está em curto quando seus terminais são ligados por um fio de resistência desprezível. É basicamente o que acontecia no resistor, lembra lá? Ele era ligado por um fio lá de resistência desprezível, fazendo com que o potencial fosse igual entre os dois pontos dele, os dois extremos dele. Nesse caso, o que acontecia? A sua diferença de potencial, que é a DDP, também chamada de tensão, era igual a zero, fazendo com que não passasse corrente, nesse caso, naquele resistor, não é isso? Aqui vai mudar um pouquinho, tá bom? Quando a gente, nesse caso, tiver um valor que a gente diga que é a corrente de curto-circuito, lá, a corrente de curto-circuito, nesse caso, é quando ela não passava no resistor. Aqui é justamente quando ela atinge seu valor máximo. Como é que a gente chega a esse resultado? Veja só, eu acabei de dizer que a diferença de potencial vai ser zero, né? Isso devido à resistência lá desprezível do fio, que é o que está sendo mostrado aqui. Esse fio todinho que está ligado ao meu gerador, ele tem resistência igual a zero. O que é que vai acontecer? O potencial aqui, nesse ponto, que é o potencial B, vai ser igual ao potencial A, já que não teve nenhuma resistência no fio, eles não são diferentes. Devido a ele não ser diferente, o U aqui, que é a tensão total no circuito, ele vai ser igual a zero. Vamos substituir essa informação na minha equação aqui do gerador, tá bom? U é igual a zero, E vai ser menos RI. Nesse caso aqui, esse E eu posso passar para o outro lado negativo, né? Isso então eu vou ficar com menos E igual a R vezes I, onde esse R aqui tem um sinal negativo que já estava na minha equação. Agora, multiplica tudo por menos 1, eu vou ficar com esses positivos, e isolando o I, eu vou ficar com I igual a E sobre R. Pronto. Essa daqui é a minha corrente de curto-circuito. Essa corrente é a corrente máxima que pode passar, no caso, por um circuito que tem um gerador, tá bom? Como é que a gente pode enxergar isso também? Através de um gráfico. Esse aqui é o gráfico que sempre vai estar simbolizando um gerador. Veja que, no caso, toda vez que a minha tensão diminui, a corrente aumenta. Até que em um certo ponto, a tensão chega a zero, tá bom? Quando ela chega a zero, a gente tem a corrente máxima. Essa corrente máxima
nesse gerador é chamada de corrente de curto-circuito, simbolizada aqui por esse ICC. Veja só, vão ter algumas questões que são bem simples em relação a isso, que ele vai colocar esse gráfico e ele vai perguntar qual é o valor da corrente de curto-circuito. Naturalmente, ele já dá aqui um valor, tá bom, assimilado a esse ponto. Vamos dizer que aqui ele colocasse 10 amperes. Qual era o valor, nesse caso, da corrente de curto-circuito? Só é olhar o local onde a minha reta está entrando, tá bom, em contato com o meu eixo vertical, que é o meu eixo de corrente, meu eixo horizontal, nesse caso, que é o meu eixo de corrente. Esse local aqui vai ser o valor da corrente. Vamos pegar um exemplozinho rapidinho sobre isso. Tensão aqui vertical, corrente aqui na minha horizontal, tá bom? E aqui a gente vai ter o gráfico de um gerador, que é sempre essa reta em declive. Nesse caso, vamos dizer que aqui ele dê alguns valores de corrente, 2, 4, e diga que nesse caso a corrente ela está no padrão, tá bom? E aqui 6. Se na questão perguntar qual é o valor da corrente de curto-circuito, só é olhar para o gráfico e ver aí que o ponto, no caso, que eles dois estão tendo contato é esse aqui. Então, a corrente de curto-circuito para esse caso ia ser 6 amperes. Ou seja, sempre o ponto onde a minha reta tem contato aqui, tá bom? Com o meu eixo horizontal. E essa parte daqui, professor? Veja que nessa parte, o que é que acontece? O I é igual a zero, né? Nesse ponto aqui, o I é igual a zero. Quando o I é igual a zero, o que é que acontece aqui com minha equação? Essa parte zero. Ou seja, o U fica exatamente igual à minha força eletromotriz. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que ele perguntar qual é o valor da força eletromotriz, eu só preciso olhar no gráfico o ponto que está tendo intersecção aqui com o meu eixo vertical, tá bom? Ou seja, se nesse caso aqui tivesse um valor, por sinal 5, eu ia dizer que era igual a 5 volts, tá bom? Isso daqui é a análise de gráfico, nesse caso de um gerador. Outro caso, tá bom, que a gente pode alcançar esse resultado da tensão ser igual à força eletromotriz, é o caso de um gerador estar em um circuito aberto, ou seja, um circuito, por sinal, vamos dizer que a gente pegou esse fio e cortou ele aqui. O circuito ficou aberto. A corrente não passa. Se a corrente não passa, isso aqui zera de novo, então a gente vai ter que a tensão no circuito vai ser exatamente igual à força eletromotriz, que é a tensão total, nesse caso do meu gerador. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a lei de Poilet, tá bom? Para que é que serve essa lei? Para descrever qual é a corrente que está passando em um circuito que tem resistência externa, ou seja, fora do gerador, e que tem também ali a força eletromotriz e resistência interna desse gerador. Veja só, no caso que a gente está vendo nesse gráfico aqui, a gente tem um resistor externo ao meu gerador, tem a resistência interna, que faz parte do meu gerador, e tem a força eletromotriz, que faz parte também do meu gerador. O que é que está acontecendo aqui? Toda a tensão emitida por esse gerador está ficando apenas nesse resistor, já que a gente tem apenas ele, né, isso no circuito. Sabendo disso, o que é que eu posso fazer? Posso dizer que toda a tensão que está saindo do gerador por circuito, ou seja, o U do gerador, é igual à tensão nesse resistor aqui, tá bom? Então, fazendo isso, a gente chega nessa relação, e com essa relação a gente vai conseguir encontrar o valor da corrente que atravessa todo esse circuito. Substituindo as equações, a gente vai ter que a tensão gerada, tá bom, por esse gerador imposta aqui nesse circuito é igual a E, que é a força eletromotriz, menos R, que é a resistência interna dele, vezes I, que é a corrente justamente aqui no circuito. Já a tensão no resistor, como a gente já viu antecipadamente, é igual a R vezes I. O que é que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente passar essa parcela aqui, que é o R vezes I, que está negativa, para o outro lado positiva. Mas o que eu estou tentando encontrar não é a corrente, a lei de Poilet, que nem eu disse, me dá a corrente em todo o circuito. Então, eu quero isolar essa corrente. O que é que eu faço? Isolo esse termo aqui, tá bom?
Isolando ele, a gente vai ficar com I vezes R, que é a resistência externa, mais Rzinho, que é a resistência interna, ou seja, só o que pertence ao meu gerador. Agora, passando essa parcela, tá bom? De resistências para o outro lado da equação, a gente chega finalmente na lei de Euler, que diz que a corrente, então, aqui no circuito, é igual à minha força eletromotriz do gerador, dividido pela resistência externa, ou seja, toda resistência que estiver fora do gerador, tá bom? Que estiver no circuito, mas fora do gerador. Mais a minha resistência interna, que é esse Rzinho, que é a resistência que pertence aqui ao gerador. Ah, professor, mas nesse caso, você está dizendo que esse Rzão, que é a resistência interna, é toda a resistência que está aqui fora do gerador, né? Isso que está no circuito, mas fora do gerador. Isso. Nesse caso, então, se tivesse dois aqui, esse R e tivesse o outro do lado, você tem que fazer a resistência equivalente desses dois e colocar no valor aqui, tá bom? Então, entenda esse Rzão aqui maiúsculo como a resistência equivalente do circuito. E o Rzinho é apenas a resistência que acompanha o gerador, tá bom? Que no caso é a resistência interna dele. Bom, pessoal, agora vamos fazer um exemplo. E nesse caso já é a questão 1 desse assunto, tá bom? Das atividades para a sala. Observe o gráfico característico de um gerador. Como eu disse, ele vai ser sempre em um declive, tá bom? Essa reta inclinada que a gente está vendo. Se uma lâmpada de resistência 3,5 ohm for ligada em série com esse gerador, a corrente elétrica na lâmpada em amperes será. O que é que ele está procurando aí mesmo? Está procurando apenas a corrente elétrica. É só isso que ele está pedindo. Então, quem é que dá a corrente elétrica, tá bom? Nesse caso, em um circuito que tem um gerador e um resistor. Lembrando, a lâmpada é um tipo de resistor, tá bom? Vamos lá fazer agora a resolução rapidinho dessa questão. Primeiro, a gente vai anotar os dados. Ele deu que a resistência externa, porque era a resistência da lâmpada, nesse caso, que não tem a ver com o resistor, era igual a 3,5 ohm. Ele deu ainda para a gente que o valor da força eletromotriz é 10 volts. Ora, vocês podem estar se perguntando, não deu não, professor, em canto nenhum da questão está aí dizendo que a força eletromotriz é 10 volts. Na questão em si não, tá bom? Mas no gráfico tá. Veja que aqui no pedaço do gráfico, a parte que intercepta o meu eixo vertical vale 10. Lembra lá que eu disse na parte da explicação? Esse ponto aqui, que a corrente é 0, é justamente o valor da minha força eletromotriz. Em compensação, só para lembrar, o ponto aqui onde a corrente for máxima é justamente, nesse caso, o valor da minha corrente de curto-circuito. Então, aqui, se fosse perguntado, seria ICC, tá bom? Mas, continuando, o que ele quer é o valor da corrente que está passando pelo circuito, que eu não sei quanto é. Mas eu sei calcular ela através da lei de Euler, tá bom? Nesse caso, corrente aqui no circuito vai ser igual à força eletromotriz do gerador dividido pela resistência total externa no circuito mais a resistência interna do circuito. Ora, eu tenho um Rzão, que é a resistência externa, tenho o valor da força eletromotriz, estava aqui no gráfico, foi 10, está me faltando quem? Rzinho, que é a resistência interna, tá bom? Desse gerador. Como é que dá para encontrar esse Rzinho que está faltando para eu conseguir achar essa corrente? Ora, dá para achar ele através da equação do gerador. A equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Ora, professor, mas eu não tenho U e I nesse caso. O I é justamente quem eu estou procurando. Sim, mas eu tenho uma relação entre todos os valores atribuídos à tensão e os valores atribuídos à corrente. Então, vamos pegar um ponto aqui nesse gráfico, tá bom? Dessa reta, por exemplo, esse ponto aqui, e vamos analisar ele. Veja que nesse caso, nesse ponto, quando a tensão é 9, o valor da corrente vale 2. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Tensão 9. Força eletromotriz é sempre constante, tá bom? Para o gerador, ou seja, se ela é 10 aqui, vai ser 10 sempre para ele.
Então, nesse caso, ela não muda, independente da tensão e da corrente. Menos R vezes I, que nesse ponto aqui a gente viu que ele vale 2. Então, coloca aqui 2. Esse 10 que está positivo passa negativo para o outro lado, então isso daqui fica 9 menos 10, igual a menos 2 vezes R. Ou seja, menos 1 igual a menos 2R. Multiplica todo mundo, tá bom? Aqui por menos 1, vai ficar tudo positivo. E isolando o R, eu vou ficar com 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que 0,5 ohms. Pronto. Agora que eu finalmente já tenho a resistência interna aí desse gerador, eu posso substituir na minha equação de Euler e achar qual é a corrente que está passando no meu circuito. Então, a corrente que passa no meu circuito vai ser I igual à força eletromotriz, que é 10, dividido pela resistência externa, que nesse caso só tinha uma, que era a da lâmpada, que era 3,5, mais a resistência interna desse gerador que a gente acabou de calcular, que é 0,5. Então, I vai ser 10 dividido por 4, que nesse caso vai dar igual a 2,5 amperes. Para a gente aí vai ser letra A alternativa correta. Bom, pessoal, então até a nossa próxima aula e obrigado pela atenção.